Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma edição do podcast Alergia Descomplicada. Recebemos aqui a doutora Isabela Jardim Leite para mais um bate-papo, para desmistificar e para trazer mais informações sobre alergia para você que nos acompanha. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Wellington. Então vamos lá. A gente sempre traz aqui duas matérias que saíram na mídia sobre alergia e depois a Isa comenta e depois a gente faz as perguntas que o pessoal faz pelo Instagram. Você também pode fazer a sua pergunta através do endereço dela no Instagram, que é... @Isabela_CoachNutriza. Muito bem. Uma matéria aqui, Isa, da revista Crescer, do dia 15 de setembro, agora de 2021. Bebê tem lesões em 72% do corpo após reação alérgica grave em Goiás. Não é uma alergia medicamentosa, uma alergia por causa de um medicamento anticonvulsivo, o que levou a menina a ficar com o corpo parecendo que havia queimaduras de 3º grau. Começou tendo febre, 2 dias depois apareceram as brotoejas, enfim, uma reação bastante violenta no corpo da menina. Como é que a pessoa pode se prevenir a isso, ou isso não tem como se prevenir? Como é que isso funciona? Isso tem alguma relação com a alergia alimentar? Essa menina deve ter algum tipo de alergia? Enfim, como é que você analisaria esse caso através de uma curta notícia dessa? Então, é um pouco complicado porque a gente dizer que ela afirmar, né, que ela tem uma alergia alimentar. Normalmente as pessoas que têm um tipo de alergia, seja ela medicamentosa, alimentar, tem uma tendência a ter outras alergias também, porque é um organismo que é mais sensível, né, que já tem uma alteração no sistema imunológico para apresentar alergia, já que as alergias estão relacionadas, né, com o sistema imunológico, mas não é uma regra. Então, a gente não pode afirmar que porque ela tem uma alergia a um medicamento, que ela também tem uma alergia alimentar. Mas eu acho importante comentar que, embora ela tenha tido uma reação bem grave, né? Porque ela ficou com 72% do corpo, é isso, né? 72% do corpo parecendo que estava com queimaduras, brotoejos, teve febre no início. O que eu gostaria de salientar aqui nesse caso é que ela teve uma alergia de resposta um pouco tardia, né? Então, mesmo não sendo uma alergia alimentar, porque a resposta tardia ela é mais comum nas alergias alimentares, mas também existe alergia alimentar de resposta rápida. Mas normalmente as alergias medicamentosas, elas costumam ser alergias de resposta um pouco mais rápida. Então, normalmente é uma alergia assim que a pessoa ingere o medicamento e logo em seguida, poucas horas depois, ela já apresenta reação. E nesse caso, me parece ser uma alergia de resposta tardia, porque não foi de imediato, né, que perceberam os sintomas e já levaram para um socorro médico. Então, a criança começou com uma febrezinha, depois começou a aparecer brotoejos no corpo, né, e enfim. E aí eu imagino que a pessoa que atendeu ela logo desconfiou de alergia, mas talvez não tenha relacionado ela diretamente com o medicamento. Deve ter feito aí alguns exames, algumas coisas para entender por que estava tendo, né, essa reação. É muito curioso porque me parece que uma pessoa que tem uma reação dessa, de uma maneira assim abrupta, ela me parece que é mais fácil de descobrir. Quando a resposta é rápida, né? Sim, isso mesmo. A não ser que nesse caso do medicamento, como é uma notícia curta, né? Não tem como a gente não tem muitos dados, né, para analisar, mas pode ser que no caso do medicamento, a mãe já tenha desconfiado que era medicamento porque a criança não ingeriu nada diferente a não ser o medicamento nesses dias. Então aí sim, mesmo que tenha sido uma resposta que demorou um pouquinho mais, aí também fica fácil da mãe, né, do médico, enfim, de desconfiar. Mas em relação às alergias alimentares, com certeza, quando a resposta é rápida, é uma alergia do tipo IgE mediada, que a gente fala, né, que envolve a imunoglobulina G do tipo E, por isso que a gente chama de IgE, né, essa que é IgE mediada, ela costuma ter uma resposta mais rápida. Então, é aquela criança que, por exemplo, se ela tiver alergia à soja, ela come soja, até 2 horas depois ela já vai começar a ter reação. Ela já vai vomitar, ela já vai ter, normalmente, problemas digestivos, né? Vai ter
alguma diarreia, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo que apareça na pele, seja uma urticária, um angiodema, que a gente fala que é o inchaço, né, das partes moles do rosto, então boca, olhinho, bochecha, dá uma inchada, mas normalmente isso vai acontecer logo depois que a criança comeu, assim, no máximo algumas horas depois. Então, com certeza fica mais fácil de identificar e de relacionar com a comida, porque você pensa, poxa, acabou de comer, comeu aquele determinado alimento e começou a fazer essa reação. Agora, quando é uma alergia de resposta não IgE mediada, como ela tem uma resposta mais tardia e costuma ser a maior parte das alergias alimentares, principalmente a PLV, que é a alergia à proteína ao leite de vaca, que é a alergia mais comum em crianças. Essa alergia costuma ser, também não é uma regra, mas costuma ser não IgE mediada, ou seja, de resposta tardia. Então, às vezes, fica difícil de relacionar, né? Porque a criança comeu hoje, mas vai começar a apresentar sintoma daqui 3 dias, né? Daqui 2, 3, às vezes até 4 dias. Então, às vezes demora para aparecer o sintoma e nem sempre o sintoma também vai ser gastrointestinal. Pode começar com um sintoma na pele. Aí a criança começa com uma alergia na pele, relacionada a um alimento que ela comeu há 3 dias antes. Então fica um pouco difícil, né? E tem criança que não começa apresentando, porque a alergia, a forma como ela se manifesta, o tipo de reação que a pessoa tem, depende muito do grau de sensibilidade. E o grau de sensibilidade é uma coisa também muito variável. Então tem criança que ela é super sensível, ela vai ser sensível aos traços mínimos do alimento, e tem criança que tem uma tolerância maior. Então, essa criança que tem uma tolerância maior, ela às vezes pode acontecer dela não começar a apresentar a reação logo que ela teve o primeiro contato com o alimento. Às vezes pode demorar um pouquinho para ela começar a fazer reação alérgica. Então, muitas vezes a mãe pensa, nossa, mas meu filho sempre tomou leite, ou meu filho sempre comeu coisa com soja, coisa com glúten, enfim, e nunca teve reação alérgica. Mas pode ser o caso, pode acontecer isso, pode ser da criança, pode ter acontecido da criança ter desenvolvido essa sensibilidade, essa alergia a esse alimento com o tempo. Conforme ela foi sendo cada vez mais exposta a esse determinado alimento, o organismo foi ficando mais sensível e aí ela começa a ter reação. É por isso que o diagnóstico de alergia alimentar é uma coisa assim bastante complexa, né? A gente nunca usa só um tipo de exame isoladamente. A gente faz, assim, um compilado, né, de exames, mas, assim, não só exames laboratoriais. A gente não pode usar, por exemplo, só um exame de sangue ou só um prick test, que é aquele exame que faz na pele, né, que o dermatologista faz aquelas incisõezinhas, aqueles furinhos e coloca o alérgeno, né, em contato com a pele. Então, a gente não pode usar só esses exames. A não ser que pelo sintoma e seja uma resposta rápida, o médico já desconfie de ser uma alergia IgE mediada, porque se não for, nem vai aparecer no exame. Curioso como faltam informações. Sim, né? faltam. Isso me lembrou um episódio passado em que a gente comentava como é difícil ou como não é recomendado a administração de alguns alimentos em bebês fora da idade. Houve uma notícia também da revista Crescer, do dia 1º de setembro, em que uma menina de 9 anos foi até o cabeleireiro, a cabeleireira, e a cabeleireira fez uma progressiva no cabelo dela sem autorização do pai. O pai levou a menina para fazer uma hidratação e a cabeleireira achou que era legal fazer uma progressiva, ou a menina pediu, não sabemos. E a menina começou a vomitar, começou a ficar com o olho inchado e os sintomas não desapareciam. Quando eles constataram que foi a química do cabelo, a menina teve que raspar o cabelo, que causou um constrangimento na menina, porque aí, enfim, ela teve que usar uma peruca e tudo mais. Quer dizer, me parece que nessa idade, evidentemente, ela não poderia ter contato com esse tipo de... Exatamente. Na verdade, a pessoa pode ser alérgica em qualquer idade, né? Então, existem adultos, inclusive, que também têm alergia, podem fazer uma reação alérgica a vários tipos de produtos químicos, inclusive os produtos que são utilizados aí, principalmente por nós, mulheres, no cabeleireiro, né? Produto, às vezes, para descolorir cabelo, produto para alisar o cabelo, que é o caso da escova progressiva, né? Mas é fato que quanto mais cedo uma criança é exposta a esse tipo de produto, eu imagino que a reação alérgica tem mais chances de aparecer, assim como acontece com o alimento, né? Eu tô dizendo que eu imagino porque
não é uma alergia alimentar. Mas no caso da alergia alimentar, sim, também acontece muito isso. Existem crianças, tem muitas crianças, bebês principalmente, que eles acabam desenvolvendo alergia alimentar, né? Só pra gente relembrar um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior, que eles acabam desenvolvendo alergia alimentar porque foram expostos a um alimento antes da hora, né? O que é essa hora? A gente considera que a criança está pronta para receber alimentação complementar, que a gente fala, quando ela já apresenta sinais de prontidão, né? Ela apresenta, o próprio corpinho demonstra que a criança já está pronta para receber, né? Ela já está suficientemente desenvolvida. Então, é aquele bebê, por exemplo, que já consegue ficar sentadinho sem apoio ou com o mínimo de apoio, né? A criança que já fica com a cabecinha retinha, não fica tombando a cabeça assim para o lado. A criança que não tem mais aquela protusão da língua, que é o que o bebê costuma fazer para mamar, né? Principalmente as crianças que mamam no peito. Então, quando a criança vai perdendo esses sinais, né? O sinal da protusão da língua e começa a ficar mais durinha. Quando a criança começa a demonstrar interesse em comer o alimento, né? Então, você mostra um alimento, ela quer pegar, ela quer levar à boca. Então, esses sinais são sinais que a própria natureza, né? Vai demonstrando de que a criança já está apta a começar a ingestão de alimentos. E aí, o que acontece? Às vezes, algumas mães são mal orientadas a começar a introdução alimentar antes da hora. Então, não é incomum mães que começam a introdução alimentar em bebês com 4 meses, às vezes até um pouquinho antes, sendo que o recomendado é o leite materno exclusivo até os 6 meses. Por que a gente fala até os 6 meses? Porque normalmente é nessa idade que a criança apresenta esses sinais de prontidão. Pode acontecer de aparecer um pouquinho mais cedo, pode acontecer de aparecer um pouquinho mais tarde, mas a média é 6 meses. E aí, quando a mãe dá esses alimentos, começa a introdução alimentar antes da criança apresentar essa maturidade, ela tem muito mais chances de desenvolver alergia, justamente porque o organismo ainda é imaturo. Então, o organismo da criança não está ainda apto a digerir as proteínas que vêm desse alimento, né? E aí ela pode, sim, ter uma reação alérgica. É por isso também que a maioria das alergias alimentares, elas costumam se resolver espontaneamente nas crianças, né? É uma porcentagem bem pequena, menos de 5% das crianças não tem essa cura espontânea, né? Então, isso está muito relacionado também com a maturidade do organismo. Então, conforme a criança vai amadurecendo, vai tratando, ela tem uma tendência ainda na primeira infância a deixar de ser tão sensível, né? A gente fala que desenvolve tolerância. Mas é claro que tem todo um processo, né? Não é só simplesmente continuar dando o alimento para a criança que causa alergia e esperar o tempo passar que um dia sara. É claro que você tem que fazer um tratamento dietético, seguir todo um protocolo, né, de tratamento, passo a passo, fazer a introdução alimentar da forma correta. Tudo isso tem que ser observado, mas se a mãe fizer isso, a criança normalmente, grande maioria dos casos, a criança para de ser intolerante, para de ter alergia, na verdade, com o tempo. Porque justamente essa alergia, ela está relacionada com o sistema imunológico, mas que por sua vez está relacionada com a maturidade do organismo. Então, se a criança ainda tem um organismo imaturo, ela pode reagir a um determinado alimento muito mais facilmente. E isso provavelmente vai acontecer também com produtos químicos e outros produtos, né? E no caso dessa criança, já que na pergunta anterior a gente comentou sobre alergias de resposta rápida e resposta tardia, pelo que foi falado aqui no texto, porque, de novo, nós temos só um pequeno texto, né, explicando, então a gente não tem detalhes dessa história, mas me parece que essa é uma alergia de resposta mais rápida, porque ela acabou de ter o contato com aquela substância química no cabelo e logo em seguida, poucas horas depois, ela já começou a ter reação, né, começou a vomitar, começou a ter inchaço, né, aquele angioedema que eu falei na resposta da pergunta anterior. Então, essa é uma resposta rápida, né? Uma reação de resposta rápida. E, embora seja mais fácil da gente identificar o alérgeno, quando a criança, apresenta esse tipo de alergia, ela é um pouco mais perigosa, porque é ela que está relacionada com casos de anafilaxia. Então, essa criança poderia ter desenvolvido, inclusive, um quadro de anafilaxia em resposta a essa substância, né, que foi usada nela. Então, pelo amor de Deus, hein, mamães, nada de fazer escova progressiva em criança. Exatamente. E uma última questão aqui que eu acho interessante trazer, o jornal Ecodebate trouxe uma matéria do dia 16 de setembro, no dia que nós estamos gravando,
Impactos psicológicos da alergia alimentar. Os desafios da gestão da alergia alimentar são complexos e podem gerar impactos psicológicos significativos nos pacientes e em seus pais. E o que eu achei mais interessante são as estatísticas atualizadas da matéria. Embora no Brasil ainda não haja estatísticas oficiais sobre alergia alimentar, a prevalência parece se assemelhar com o que traz a literatura internacional sobre alergia, que mostra 8% das crianças com até 2 anos de idade com algum tipo de alergia alimentar. E o primeiro tratamento, após o diagnóstico, é a exclusão de alimentos que causam a alergia. Porém, diz a matéria, quanto menor a criança e maior o número de alérgenos a serem excluídos, maior também será o sofrimento psíquico dos seus pais, que precisam assumir todos os cuidados envolvendo o estabelecimento e manutenção da dieta de restrição, o suporte com a administração de medicamentos em caso de reação acidental, enfim, várias coisas. Eles trazem aqueles alimentos que são, né, os mais alergênicos, né, o leite, sim, o ovo, a soja, o trigo, amendoim, castanha, gergelim, peixes e frutos do mar, e tudo mais. E aí eu fiquei me lembrando, né, do quanto, conforme você vai falando, né, o quanto você vai percebendo, e você já relatou isso, o quanto as mães de pequenas crianças estão muito informadas, porque como não há informações, sim, difícil ter um profissional especializado nisso, elas acabam juntando a experiência com o que ela vai, sim, ouvindo e vai desenvolvendo, não é isso? Sim, exatamente. Então, isso que fala essa reportagem, eu acho muito interessante, e é uma coisa assim que está muito presente, né? Em quem lida com alergia, seja atendendo pessoas alérgicas ou os pais que convivem com alergia em casa. Porque, de fato, existe um impacto, pode existir, né, um impacto psicológico significativo nos pacientes e nos pais. Eu acho que especialmente nos pais, quando são crianças menores, né, porque acontece muito da gente ouvir assim, a mãe ficar desesperada a hora que tem o diagnóstico da alergia, porque fica meio sem saber o que fazer, né, até porque ninguém espera esse tipo de coisa, né, quando a mãe tem lá o filho dela, né, tá grávida, tá esperando a criança nasce, você não espera que ela vai ter uma alergia alimentar, assim como não espera nenhum tipo de intercorrência fora do que seria considerado normal. Então a mãe muitas vezes fica assustada, né, os pais ficam assustados, ficam se sentindo meio como meio sem apoio realmente, né? Fica se sentindo assim, e agora? O que eu vou fazer? Principalmente porque os hábitos alimentares que a gente traz de uma cultura, a gente traz da família, né? A gente já tem um histórico. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem um hábito alimentar muito forte, né? De por exemplo, consumo de leite, consumo de pão com glúten, coisas do tipo, especialmente quando não é uma família que tem um grande histórico de alergia, que pode acontecer, né? Existe o fator genético que influencia também a criança desenvolver ou não alergia, mas não é regra. Então, a criança pode sim desenvolver alergia mesmo sem ter nenhum parente, né, que tenha alergia próximo. Uhum. E aí os pais ficam meio sem saber, e agora, né? Porque na cabeça da pessoa, quem não toma leite, toma o quê? Né? A pessoa às vezes não sabe nem o que ela, porque nunca passou pela cabeça dela não tomar leite de vaca, por exemplo, né? E a mesma coisa acontece com qualquer outro alimento que você tenha que retirar da dieta. Porque mesmo que não seja um alimento que é consumido todo dia, quem não tem alergia alimentar ou quem nunca precisou se preocupar com isso, nem parou para pensar ou prestar atenção o quanto os alimentos, inclusive, né, os que são alergênicos, mais alergênicos, eles estão presentes na nossa alimentação ao tempo todo. Porque você pode, por exemplo, ter uma alergia a ovo. Ah, mas o ovo eu não como todo dia. Tudo bem, você pode não comer ovo todo dia, mas o ovo tá no bolo, o ovo tá no pão, o ovo tá em alguma preparação que você fez, né? Ou que você compra, né? Porque quando você faz, você ainda pode tirar a partir desse momento, né? Às vezes a mãe fica, meu Deus, como é que eu vou fazer um bolo sem ovo? Como é que eu vou... Então, naquele momento de diagnóstico, aquilo cai como uma bomba. A mãe fica realmente se sentindo meio perdida. E aí, como você disse, por conta da falta de informação, profissionais despreparados,
né? É claro que existem profissionais muito bons também, mas infelizmente não são todos acessíveis, né? Dependendo do lugar onde a pessoa mora, vai ser mais difícil ainda dela ter acesso a esses profissionais. Então, as mães acabam que meio por conta indo atrás de informação. Então, muitas mães de crianças alérgicas acabam aprendendo um pouco sobre a alergia. O problema desse autoconhecimento, esse autoaprendizado, é que às vezes pode acontecer de encontrar uma informação errada ou uma informação que não está errada, mas que ela não se encaixa para a realidade do seu filho, porque a alergia ela é multifatorial e ela também tem assim uma infinidade imensa de tipos de reações, mesmo que a criança apresente a mesma alergia da outra. Então, quando a gente estuda alergia, né, acompanha várias crianças com alergia alimentar, a gente percebe que a maioria tem um comportamento parecido, o que vai ajudar a gente a ter um norte na hora de um diagnóstico. Mas nada é regra quando se trata de alergia alimentar, entendeu? Então, eu posso ter duas crianças, por exemplo, com APLV, né? Podem ser até irmãos, os dois têm alergia à proteína do leite de vaca, mas um reage, por exemplo, vomitando e o outro apresenta urticária. Quer dizer, são sintomas completamente diferentes. Eu posso ter um que é super sensível e o outro não é. Então, por exemplo, eu faço parte, inclusive, de alguns grupos de mães e eu vejo muitas mães, assim, coloca a foto do alimento lá e fala assim, esse alimento é limpo? É livre de leite? Posso dar para o meu filho? Aí uma mãe responde assim, eu dei para o meu filho e ele não fez reação. Então, a outra subentende que pode consumir, beleza. Mas, de repente, o filho dela pode ser mais sensível do que o da outra mãe. Aí ele consome, tinha lá traços de leite, que a outra mãe não percebeu, porque o filho dela não é tão sensível assim. Então, para ele tolerou. E a outra mãe vai, compra o mesmo alimento, dá para o filho e o filho reage. Então, depende muito da sensibilidade e é por isso que precisa, embora eu entenda que o acesso pode ser difícil em algumas situações, precisa de um acompanhamento e principalmente uma orientação. E tratando-se de alergia alimentar, a gente precisa de uma orientação, principalmente dietética, porque o principal tratamento para alergia alimentar é a exclusão do alérgeno, não tem outra coisa. É claro que, dependendo do tipo de reação, da gravidade da reação, do grau de sensibilidade, se é IgE mediado ou não, ou seja, se é resposta rápida ou não, vai precisar de medicamento ou não, né? Vai precisar de outros tratamentos ao mesmo tempo. Então, não estou dizendo que a pessoa não tem que ter acompanhamento de pediatra, alergista, em hipótese nenhuma, até porque criança tem que ter o pediatra acompanhando sempre, né? Até quando não é alérgico. Mas precisa, principalmente, do tratamento dietético, né? Da orientação dietética, por dois motivos principais. Porque o grau de sensibilidade pode ser diferente, então essa mãe tem que saber identificar contaminação cruzada, reatividade cruzada, traços dos alimentos, tem que saber como que faz a leitura de rótulo e por aí vai. E também porque quando você retira um alimento da dieta, você precisa entender que você tem que balancear essa dieta de outra forma. Então, não basta você só tirar, principalmente quando é uma criança multialérgica. Porque se é uma criança que só tem alergia ao leite, por exemplo, você tira o leite, os derivados, os traços de leite, que seja, mas a criança pode, de certa forma, consumir, na maioria dos casos, consumir os demais alimentos. Então, fica difícil dela acabar tendo carência de algum nutriente só porque tirou o leite. Agora, se é uma criança multialérgica, que é muito comum também, criança que tem alergia do leite, do ovo, da soja, da carne, aí você tem que tirar tanta coisa da alimentação dessa criança que você precisa, às vezes, suplementar. Às vezes a mãe não sabe, né? Como o exemplo que eu citei aqui no começo da resposta dessa pergunta. A mãe pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer um bolo sem ovo? Como é que vai ficar sem leite de vaca? Vai tomar o quê? Então, às vezes, a mãe nem conhece que existem outras possibilidades, que existem outras formas de preparar esses mesmos alimentos sem usar o ingrediente que causa alergia na criança. Então, é um aprendizado, de certa forma, complexo. Assim, ele é simples, né? É simples de colocar em prática, mas tem muitos detalhes que precisam ser levados em conta, né? E aí a mãe, quando ela nunca passou pela cabeça dela ter que fazer tudo isso, ela se sente, né? Nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí, como se não bastasse tudo isso, existe o impacto psicológico. Por quê? Porque esses pais, especialmente os pais, a mãe, né, que não é bem orientado, o que vai acontecer? Vai começar a querer se excluir das situações sociais que tem comida,
Então não vai mais em festa, não sai mais para comer fora, começa a se fechar realmente, né? Ali naquele mundo alérgico, vamos dizer assim, porque tudo ela fica com medo, né? E é absolutamente compreensível, é para ficar com medo mesmo, quando você não sabe o que faz e sabe que aquilo causa uma reação no seu filho, você fica com medo de comer de tudo. E aí, se essa mãe não é orientada como ela deve fazer a dieta, o que ela pode manter que não tem problema, ela acaba excluindo, às vezes, mais alimentos do que precisava, acaba excluindo alimentos que não seriam necessários, né? Uma outra coisa que acontece bastante é a própria criança, quando ela já é maiorzinha, ela também vai se sentir excluída de uma certa forma, porque quando ela vai numa festinha de aniversário, ela não pode consumir os alimentos que as outras crianças estão comendo. Quando ela está no intervalo da escola, ela vai às vezes comer separado, ela tem que ter uma comida diferente, então precisa também de um trabalho psicológico aí, né? Porque a gente sabe que na prática não é fácil. Não é fácil na prática você garantir todo esse cuidado e ainda levar uma vida o mais próximo possível do normal. Isso seria o ideal, mas não é fácil, especialmente quando não tem orientação. E uma outra coisa que eu lembrei agora, né, falando isso da exclusão de alimentos que não são necessários, outro dia eu recebi uma pergunta, uma mãe que me questionou, mandou uma pergunta em uma das redes sociais, que eu não me lembro agora em qual, mas ela disse o seguinte, que o filho tinha feito um exame, aquele prick test, que é o exame da pele, né, feito por um dermatologista, e deu um resultado, assim, uma lista de alimentos que a criança tinha alergia. Se não me engano, tinha, assim, uns 10 alimentos diferentes, sabe? A criança tinha alergia de várias coisas, inclusive algumas frutas. E aí a mãe estava desesperada, ela falou, meu Deus, olha o laudo do exame, o que eu vou poder dar para o meu filho? Mas aí, vale lembrar, já falei isso algumas vezes também, mas é sempre bom repetir que o exame laboratorial, seja prick test, seja exame de sangue, até mesmo exames como ultrassom com contraste, raio-x, todos esses exames, eles não fecham um diagnóstico sozinhos. Ou seja, só um exame isoladamente não é suficiente para fechar um diagnóstico. Por quê? Porque pode ser uma criança que apresenta alergia tardia, pode ser uma criança que apresenta a alergia nesse exame, mas ela não tem reação. Porque, de repente, a criança pode ter uma alergia na pele, porque fez o exame na pele. Mas ela, quando consome aquele alimento, ela não tem nenhuma reação. Então, a gente tem que observar outros fatores também. Então, a mãe que não é orientada, não é bem orientada, não sabe como é que funciona, recebe um laudo desse, ela fica desesperada, ela acha que ela vai ter que tirar tudo. E, às vezes, se ela não foi bem orientada, ou, sei lá, recebeu o teste do exame, vai no médico só daqui 3 semanas, naquele períodozinho, o que ela faz? O que ela vai fazer? Ela vai excluir tudo. E aí a criança acaba comendo o quê? Comendo quase nada, né? E muitas vezes isso não é necessário. Então, para a gente excluir um alimento, além desse tipo de exame, que pode ser utilizado sim para complementar, né, o diagnóstico, para complementar esse estudo, né, sobre o caso da criança, a gente tem que também perceber, tem que investigar se a criança apresenta reação. Porque pode ter dado, por exemplo, num exame desse que a criança tem alergia, sei lá, a maçã. Mas ela comeu maçã ontem e não aconteceu nada, ela comeu semana passada e também não aconteceu nada. Então, peraí, vamos avaliar. Não é porque deu no exame, se ela não tem nenhuma reação, não tem necessidade de retirar a maçã da dieta. Porque pode acontecer as duas coisas. Tanto pode acontecer de não aparecer no exame e a criança ter alergia. Então, às vezes, acontece o contrário. Nossa, meu filho fez um exame, o exame deu negativo e meu filho ainda tem sintoma. Como assim que ele não tem alergia se ele tá com sintoma? Calma, é porque é uma alergia de resposta tardia, que não aparece nos exames, né? Se não é IgE mediada, não aparece no exame, não adianta fazer exame. E pode acontecer o contrário, a criança apresenta um exame, como nesse caso aqui que eu usei de exemplo, que deu um resultado que tem alergia a um monte de coisas, mas ela não reage a todos esses alimentos. Então, a gente tem que investigar quais são os alimentos que realmente estão causando reações alérgicas, e aí esses a gente vai excluir. Os outros não tem necessidade, se ela não tem reação, só porque está num exame. Então, a gente sempre para a gente excluir, para a gente fechar um diagnóstico, a gente pode usar esses exames, mas a gente vai somar o exame com outras investigações, com o diário alimentar, com a história da criança, com o tempo que ela foi amamentada, se ela ainda mama no peito, se não mama, quantas vezes comeu aquele alimento, enfim, vários outros detalhes que a gente precisa levar em consideração para um diagnóstico de alergia, principalmente na hora de pensar na dieta. Eu acho muito bacana
porque um profissional demora muito tempo para se especializar. Sim. E uma mãe para aprender sozinho também. Sim. Né? Uma mãe aprendendo sozinha o que faz, o que acontece. Exatamente. Quer dizer, um profissional especializado encurta o tempo, encurta o sofrimento. Encurta o caminho, né? É um atalho. É um atalho. É um atalho. Porque o caminho é para estabilizar os sintomas, para a criança não ter mais sintoma e principalmente alcançar a cura, que como eu disse, ela é possível para a maioria dos casos, tem um processo, né? Tem um caminho que tem que seguir, um passo a passo que tem que ser feito, que é simples, mas é detalhado, né? E aí você tem algumas formas de chegar, né? De encontrar esse caminho. Você pode tentar aprender sozinho, que é o que algumas mães acabam fazendo, e como você disse, ninguém aprende tudo isso de uma hora para outra, né? Seja um profissional que estudou anos, seja uma mãe que demorou muito tempo, e aí enquanto ela está aprendendo, o sofrimento vai existindo, vai acontecendo ainda, né? Porque a criança vai continuar tendo reações, a mãe vai continuar insegura, muitas vezes perdendo as noites de sono e por aí vai. E aí, se você consegue encontrar um especialista que saiba dar a orientação correta, claro, você vai encurtar esse caminho, que ainda vai ser um caminho, ainda vai ter um processo, ainda vai ter um tempo para você alcançar essa estabilização de sintomas, a criança não ter mais sintoma e tudo mais, mas vai ser um caminho mais curto, com certeza, porque aí já sabe direitinho o caminho que pode seguir, né? Legal, Isa, obrigado. Eu que agradeço. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mandar dúvidas para nós aqui, use o Instagram da Isa que a gente traz, a gente debate aqui. O endereço é? @Isabela_coachnutriza. Muito bem. Um abraço para você e até a próxima semana.